muito bom estar aqui, sabe? Muito bom poder retomar esses encontros de novo, apesar do que a gente ainda vive, mas vamos fazer o quê? Vamos esperar tudo ficar normal? O que é normal, né? Falam aí de um novo normal, que na verdade nem antes era normal. Esse mundo sempre foi louco, sempre foi estranho, e é por isso que Jesus sempre disse, eu não sou daqui. Então, obrigado. Ô, Ailton, traz um copo d'água para mim. Claro. Então é gostoso estar aqui, é gostoso rever muitos de vocês que eu não vi há tanto tempo. Devagarzinho eu vou olhando. É uma pena que eu não vou poder abraçar todo mundo e conversar. Quem não tiver medo e não tiver receio pode me abraçar. Mas eu respeito você, se você se protege a sua família, tá? Fica tranquilo em relação a isso. A ideia geral desse nosso encontro de hoje é relacionamento com Deus. Sobretudo falando desse relacionamento, nesse contexto do que a gente passou, né, dessa pandemia toda. Obrigado. Tudo que a gente viveu, né, as sequelas, as perdas, o que a gente passou, quem perdeu parentes, notícias às vezes de filhos pequenos que perderam pai e mãe no mesmo dia. E essas são sequelas que vão ficar e que nós vamos nos recordar do que passou, do que nós passamos nessa pandemia. Alguns relatam muitos benefícios, né? Muitas coisas que foram positivas que a pandemia trouxe. Talvez esse progresso que nós tivemos com a questão dos estudos virtuais, as coisas que são possíveis agora de fazer à distância, isso são benefícios que nós colhemos de uma certa forma, e até mesmo para o campo do evangelismo, né? A gente pôde perceber no começo da pandemia que as pessoas ficaram sensíveis à mensagem do evangelho. Depois, infelizmente, muitos acabaram se fechando, mas no começo da pandemia, quando muita gente perdeu o emprego, a gente viu as pessoas oferecendo ajuda umas para as outras, né? As pessoas com o coração um pouco mais aberto. Isso foi uma coisa positiva que nós pudemos enxergar. Mas especificamente a minha palestra aqui era para falar sobre a solidão que nós passamos, aquilo que nós sofremos individualmente quando nós estávamos lá no nosso lar, né? E essa solidão que nos acomete não só na pandemia, mas em tantos momentos da nossa vida, né? Que ela, na pandemia, foi uma solidão física, mas nem sempre ela precisa ser física. Às vezes a solidão é um dilema mental e espiritual do homem, e a gente tem muitos irmãos no nosso meio que mesmo com o fim da pandemia ainda sofrem com essa solidão. E diante dessa nossa solidão, esse aparente silêncio de Deus, né? Deus fala, Ele se faz conhecer, Ele se revelou a todos nós, mas eu posso dizer, e a gente entende que Deus, muitas vezes, Ele tem uma maneira peculiar de se fazer entender. Ele tem uma maneira peculiar de agir, e para nós, às vezes, soa um tanto incompreensível. O desafio é saber que, apesar de tudo, ainda é o bem. Ele é bom. E o que Ele faz, mesmo que a gente não entenda, é o melhor. Vamos tentar andar dentro disso, sabe? E começar justamente falando do nosso relacionamento com Deus, que é exemplificado nas Escrituras através de relações humanas. O relacionamento que eu e você temos com o Senhor é exemplificado na Bíblia como o relacionamento entre um pai e um filho, como o relacionamento entre um senhor e um escravo, entre um rei e os seus súditos. A gente pode pensar no nosso relacionamento com Deus partindo desses relacionamentos humanos, onde há todo tipo de interação entre as duas partes, onde existe a questão da autoridade, em que alguém é superior e o outro é submisso, onde há providência, onde há também proteção. A gente se relaciona com Deus e recebe dele todas essas coisas, não é verdade? Mas quando a Bíblia fala sobre conhecer a Deus, é muito mais do que assim, eu ouvi já dizer a respeito desse Deus. Eu já ouvi falar sobre esse Deus. Não é assim que o cristão conhece a Deus. Tanto é que nas Escrituras, quando a gente pensa em conhecimento de Deus, né, para ter relacionamento com Ele, a Bíblia vai usar a mesma ideia de que um homem tem em relação à sua mulher quando eles vão para a cama ter o ato sexual. Aquele conhecer da intimidade profunda, como quando o anjo chega para Maria e fala que ela ia, né, ser mãe de Jesus, que Jesus ia ser o filho dela, ela diz, mas como isso vai ser possível se eu não conheço homem nenhum?
que Maria quis dizer? Eu nunca me deitei com ninguém, eu nunca tive uma relação sexual com ninguém, como é que eu vou dar à luz um filho? Então essa ideia dessa intimidade profunda é o que deve representar o nosso relacionamento com Deus. Não de que eu conheço Deus, ouvi falar dele, não. Eu tenho intimidade com Ele. Tenho relacionamento com Deus, não com o calendário da igreja. O calendário da igreja é o resultado do meu relacionamento com Deus, não a razão dele. Porque senão acontece o quê? A gente entra numa pandemia, como foi, e aí a minha relação com Deus ela é intermediada pela igreja, que foi a proposta dada pela Igreja Católica ao longo de séculos. Para você chegar até Deus, você precisa vir aqui. E aí, quando vem a pandemia e a gente não pode mais estar aqui, o que acontece com o nosso relacionamento com Deus? Ele desaba. Então, essa compreensão de que o meu relacionamento com Deus tem a ver, em primeiro lugar, com Ele e a igreja como resultado desse relacionamento, vai nos ajudar muito. Essa compreensão vai nos ajudar muito. Relacionamento com Deus também é o que João nos escreve na sua primeira carta, capítulo 2, a partir do verso 3, ele diz assim: ora, sabemos que o temos conhecido, conhecer a Deus, profundamente, intimamente, relacionamento, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar, assim como ele andou. Isso é relacionamento com Deus. Podemos dizer o que quisermos sobre o nosso relacionamento com Deus. Eu posso falar que eu tenho um profundo relacionamento com Deus. Posso falar que eu e Deus somos chegadíssimos, como ele foi com Abraão. Mas são as minhas atitudes que vão dizer o tipo de relacionamento que eu tenho com Deus. São as minhas atitudes que vão dizer se eu realmente o conheço. E se eu não o conhecer de fato, Jesus também não vai me reconhecer. E ele nos diz isso na conclusão do Sermão do Monte, quando ele fala assim: olha, muitos naquele dia me dirão Senhor, Senhor, né? No seu nome a gente não profetiza, não expulsa demônio, não cura, não faz um monte de coisa. E eu vos direi explicitamente, nunca vos conheci. Então a gente pode dizer o que quiser, falar muita coisa, fazer muita coisa. Se nós de fato não tivermos relacionamento com Deus e intimidade com Ele, não vamos conhecê-lo. E Ele, por fim, também vai dizer que não nos conhece. Acho que é bom começar por aí. Se o nosso tema é relacionamento, a gente esclarece um ponto importante. A parte difícil dessa mensagem, dessa ideia que foi proposta, é que ela é muito ampla, né? Quando a gente fala sobre a solidão humana, sobre o silêncio de Deus, eu achei ela uma ideia muito grande para caber até mesmo em 1h30, né? E eu espero que vocês tenham paciência comigo. Eu até acho que quando tiver na metade desse tempo, eu vou dar 5 minutos para vocês tomarem uma água e levantarem um pouquinho, tá bom? É bastante tempo. Mas mesmo assim, 1h30 é pouco para falar sobre solidão humana, sobre Deus, como Ele age em relação a isso. Mas vamos tentar. Eu não quero oferecer um clichê, mas a gente sabe que o homem não foi feito para ficar sozinho. Nós somos seres sociáveis, e quando Deus viu que o homem estava só, o que Ele falou? Que aquilo não era legal, que não era bom o homem ficar sozinho. Então, o homem foi feito sociável, foi feito para interagir, foi feito para estar junto. E eu até posso ter um certo gosto por estar sozinho. De repente, no seu trabalho você tem uma tarefa que você tem que desempenhar, que exige de você muita concentração, muita dedicação, e você prefere fazer aquilo sozinho, sem ninguém falando, sem ninguém puxando o assunto, para que você consiga se concentrar. Eu tenho os meus momentos também que eu gosto de estar sozinho, né? Quando eu vou lá à noite, subo lá, ligo o telescópio, né? Quem sabe eu gosto de mexer um pouquinho com isso, e fico olhando o céu. Para mim é um momento que eu gosto de estar em silêncio, sabe? Sozinho, contemplando. Às vezes os meus filhos sobem lá enquanto eu estou fazendo isso, e aí o pequenininho começa a andar e correr e passar por baixo do telescópio, a menina começa a gritar, e eu já falo: ó, gente, para ficar aqui tem que fazer silêncio. E você já sobe aqui e começa a fazer essa bagunça, já quebra o clima, né? Pode, desce todo mundo, me deixa aqui sozinho. Então, às vezes a gente pode ter gosto por ficar sozinho por um período. Mas é diferente quando você escolhe estar sozinho e quando essa solidão ela é imposta.
Isso é muito diferente. A solidão imposta, ela é praticamente imortal. E quando nós pensamos, o que acontece quando uma pessoa fez alguma coisa errada, ela vai presa, e dentro da prisão ela faz ainda mais uma coisa errada, mandam ele para a solitária. Por quê? Porque a solidão é algo que mina o homem. Então quando você afasta o homem do seu convívio, das coisas que ele tem, e deixa ele isolado, isso é realmente terrível. Quando você sofre talvez de uma doença grave e você precisa ficar isolado, né? Nessa época da pandemia a gente viu muito essa questão. Famílias perderam parentes, às vezes pai perdeu filho com Covid e no velório o caixão ficava lacrado lá e era aquela situação, parente que estava longe não podia, né, comparecer nem nada disso. Então essas questões de solidão imposta são difíceis de lidar. Agora, é interessante pensar que Jesus sofreu isso também. Jesus sofreu com a solidão. E a gente vê que não foi uma coisa fácil dele lidar, humanamente pensando. Eu convido vocês para Mateus 26, para a gente fazer uma leitura. Mateus capítulo 26. Eu vou ler aqui do 31 ao 56. Só para a gente pegar a história, mas eu tenho certeza que vocês sabem. O que acontece depois daquele trecho que nós ouvimos praticamente todos os domingos na ceia do Senhor? Mateus 26, a partir do verso 31. Então Jesus lhes disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o será para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja feito o que eu quero, e sim como tu queres. E voltando-se para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então, nem uma hora pudesse vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, sem que eu o beba. Faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba, com espadas e porretes, vindo da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar é este, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Nisso, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou a espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras segundo as quais assim deve suceder? Naquele momento disse Jesus às multidões: saíste com espada e porretes para prender-me,
como a um salteador? Todos os dias no templo eu me assentava convosco ensinando, e não me prendestes. Tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então os discípulos todos, deixando, fugiram. Jesus sofre a solidão aqui, né? Interessante que o lugar onde eles estão é o Getsemane, né? Uma espécie de uma área plana ali, de um jardim que tinha aos pés do Monte das Oliveiras, e Getsemane significa prensa de azeite. Era o lugar onde provavelmente as azeitonas eram prensadas para se extrair o azeite ali. Era onde o fruto era esmagado para que o seu melhor pudesse ser extraído. Sugestivo esse nome, né? Porque Jesus passaria exatamente por isso. Seria esmagado para que o seu melhor pudesse ser extraído. E ele estava nesse lugar aqui no Getsemane, no momento mais duro, mais angustiante da sua vida humana, né? Esse Jesus que a gente conhece, que é corajoso, sabe? Eu penso em Jesus, eu falo, é aquele cara que não abaixou a cabeça para ninguém. Não abaixou a cabeça para ninguém, não fez média com ninguém, não teve meias palavras com ninguém. O que as pessoas precisavam ouvir, ele sabia e ele dizia exatamente o que as pessoas precisavam ouvir. Mas esse Jesus que às vezes para a gente tem a imagem de um super-herói, esse Jesus que é corajoso de fato, não tinha problema nenhum, fala das suas fraquezas. E no verso 38 exatamente ele diz para os discípulos: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Jesus pede socorro para os seus mais chegados, né? Eles saíram dali do cenáculo, os 11. Judas tinha se antecipado e deixado o lugar mais cedo, mas os 11 saem com ele e vão aqui para o Getsemane, e Jesus se afasta um pouco e leva só 3, só os seus mais chegados, Pedro, Tiago e João. Me ajudem, fiquem comigo, orem. E quando ele volta, eles estão dormindo. Não se espante se, como dizem aí, né, qualquer semelhança não é mera coincidência. Às vezes, nos momentos de maior solidão da vida, a gente não vai poder contar com os nossos mais chegados. Isso pode acontecer. Isso aconteceu com Jesus. Aqueles homens que juraram enfrentar a morte, na hora que Jesus pediu uma oração, eles pegaram no sono. Jesus não pediu nada demais. Jesus não falou: tá bom, Pedro, se você está pronto para enfrentar a morte, então vem morrer comigo. Não, ele não exigiu isso. Ele só disse: orem comigo. E aqueles homens dormiram. Jesus não pôde contar com o apoio deles. Parece que até mesmo o diálogo de Jesus com Deus era um pouco nebuloso. Eu não sei o que você pensa quando você imagina Jesus orando, mas eu imagino que ele ouvia a voz de Deus claramente aos ouvidos. Aquela mesma voz que muitas vezes ele permitiu que as pessoas ao redor também ouvissem, como foi depois do batismo dele, como foi lá no monte, na transfiguração. Quando as pessoas ouviram Deus dizendo: esse é o meu filho amado, a ele ouvi. Essa voz que Jesus permitiu que em alguns momentos as pessoas ouvissem, creio eu, era a voz que Jesus ouvia no seu ouvido claramente, melhor, mais nítido do que Moisés ouviu no Sinai. A cada vez que Jesus orava, eu acredito que era assim. Mas aqui Jesus volta vez após vez e faz 3 vezes a mesma oração com Deus. De fato, nós temos certeza que Jesus era ouvido por Deus, mas eu não sei se ele ouvia respostas. Eu não sei se nesse momento, por essas repetidas orações iguais, Jesus ouvia uma resposta muito clara de Deus sobre como as coisas seriam conduzidas. O texto de Hebreus capítulo 5, versos 7 e 8, não deixa dúvidas que Jesus, nos dias de sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. As Escrituras nos garantem que essas orações de Jesus aqui foram ouvidas por Deus, mas nós não temos garantia nenhuma de que elas foram respondidas. Então, se não bastasse a solidão de Jesus em relação aos seus amigos humanos, talvez ele experimentava o princípio de um distanciamento que ele jamais tinha experimentado, que era o distanciamento do Pai. Aquele que a gente sabe que talvez agora ainda não aconteça, mas lá na cruz vai acontecer. Inclusive, eu não sei se esse grande medo, esse temor de Jesus, essa angústia profunda que ele diz que a alma dele está pronta até a morte, de tanta tristeza, não sei se é porque ele ia morrer. Não creio que o medo de Jesus fosse da morte. Talvez pela surra, pelos açoites, pelo sofrimento, talvez.
Mas creio eu, e pouco importa o que eu creio, importa o que a palavra diz, mas creio eu que o grande medo de Jesus era experimentar o peso do pecado. Isso era o pior para Jesus. Receber o que ele receberia sobre ele por culpa nossa, os pecados da humanidade imputados sobre eles e uma fração de tempo afastado do seu Pai. Esse era o grande temor de Jesus. Esse era o grande medo, a angústia que consumia Jesus naquele momento. E mesmo com a sua alma profundamente atormentada, ele fez o que tinha que fazer até o final. Olha que lição, hein? Muitas vezes a gente, quando comete um erro, se justifica e diz assim: é que você não sabe o que eu passei. Eu agi assim porque você não sabe o que eu passei naquele momento. Eu não sei o que você passou, mas eu sei o que Jesus passou. E nem isso foi capaz de tirar ele do centro da vontade do Pai. E por fim, nesse momento aqui de solidão de Jesus, que não se encerra no verso 56, mas todos eles, todos os seus seguidores fogem, e ele fica preso nas mãos daqueles que querem matá-lo. Isso acontece só com Jesus? Não. Isso são coisas que acontecem com todos nós. E às vezes quando um irmão comenta conosco que tem sofrido uma solidão, uma depressão, alguma coisa do tipo, a gente fala: você precisa ter mais fé em Deus. Você está com algum pecado, né? Como os amigos de Jó disseram para ele. Você tem algum problema. Mas as coisas não são tão simples assim. Eu sei que a solidão e a depressão não é algo que consome só homens de pequena fé, só homens pecadores, porque Jesus estava certo, fazendo certo, no lugar certo, com a proposta certa, e ele estava lá triste, sofrendo sozinho. E nós temos muitos irmãos que sofrem crises emocionais, crises de depressão, coisas essas que talvez foram ressaltadas durante o período da pandemia. E mesmo irmãos com enorme fé em Deus. Quando essa ideia, né, esse tema foi passado para mim, eu confesso que eu fiquei um pouco perdido por onde começar. Mas Deus me deu uma luz assim, e eu falei: puxa vida, eu fui atrás de alguns irmãos nossos que eu sei que já sofreram de depressão. Fui conversar com eles, fui fazer um questionário com eles. Como foi? O que você sentiu? Como foi naquele momento? O que te ajudou? O que te atrapalhou? Quais atos fizeram a diferença para você? O que te puxava para baixo? O que te puxava para cima? E eu tive a oportunidade de conversar com alguns homens e mulheres que eu sei que já sofreram disso. E eles me disseram algumas coisas muito interessantes. Me disseram que muitas vezes esse sentimento de solidão, ele pode vir sem um motivo aparente. Simplesmente você vai dormir bem e no outro dia você acorda desanimado. Você não tem vontade. Se você faz uma atividade física pela manhã, você não tem vontade. Do trabalho você vai desanimado. Sem motivo aparente. Aquela sensação de solidão. Outras vezes, alguns outros me relatam que isso pode ser desencadeado de repente por algum tipo de experiência emocional que você teve que não foi muito boa, né? Talvez de repente você foi ofendido por alguém e isso te marcou profundamente, te entristeceu, ou alguém sofre um acidente muito grave, né? E isso mexe com a pessoa. O cara cai de moto, nunca mais ele quer subir numa moto, ele é assaltado na rua, o cara põe uma arma na cabeça sua, você não quer mais sair na rua, tem medo de sair na rua. Então, às vezes essas situações desencadeiam uma crise emocional em certas pessoas, né? Mas todos eles me disseram uma coisa importante, que um grande remédio foi permanecer na comunhão do corpo. Importância de congregar, porque para quem está nesse processo de solidão, sentindo tristeza, se você se afastar, aí você vai ser consumido, né? Porque a solidão realmente ela é mortal. Para as pessoas que não têm Deus, porque pessoas em depressão profunda sem Deus, elas chegam ao suicídio, elas chegam a uma situação muitas vezes irreversível e passam a vida assim e morrem deitados numa cama sem motivação nenhuma. Mas para nós que temos Deus, nós temos uma esperança. Apesar das nossas tristezas, apesar dos nossos dilemas, existe sempre uma luz no fim do túnel. E esses irmãos me relataram que eu não deveria deixar de servir a Deus. Eu não deveria deixar de congregar, apesar de não ter vontade. Às vezes quando a gente está desanimado, a gente não tem nem vontade de fazer as coisas do Senhor. Deve ser assim? Não, não deve ser assim. Não deve ser assim.
mas às vezes as coisas são. E a gente faz o quê? Deixa de fazer? Abandona tudo? Larga o trabalho? Será que vai ser essa a solução que vai nos ajudar? Bom, pelos relatos, os casos reais aqui que eu consultei, não. Nós devemos permanecer fazendo, permanecer congregando. Ah, mas sem vontade? Sem vontade. Sem vontade. E nós vamos entender por quê. Então essa convicção, sabe, de que Deus estava ali, de que Ele estava cuidando, foi o maior remédio para todos eles que passaram pela depressão. Apesar de tudo estar puxando para baixo, a minha mente diz para mim, mas Deus está aqui. Eu sei disso, eu sei que Ele está aqui. Parece que nós, como seres humanos, vivemos um conflito, né? Um conflito de, assim, vamos dizer assim, da razão com as emoções. Aquilo que você sabe que você tem que fazer e aquilo que você faz motivado pelas emoções. Pensa nesse conflito, razão e emoção. O sentimento quer te derrubar, te levar para baixo. Você não quer se reunir mais com a igreja, você está desanimado, você não quer servir ao Senhor. Mas a sua mente diz para você que você tem que fazer isso. A sua mente diz para você, não, eu não posso deixar de servir a Ele. Deus está aqui. Deus não é responsável pelas minhas frustrações, às vezes pelos insultos que eu sofri. Deus não é responsável por isso. Então esse conflito entre razão e emoção, eu fiquei pensando, né? Que as emoções são uma coisa que Deus comunicou para a gente que é maravilhoso, né? Deus escolheu que a gente tivesse sentidos, né? Visão, audição, olfato, tato, paladar. É assim que a gente se relaciona com o mundo ao nosso redor. É assim que eu vejo as coisas, que eu vejo vocês, que eu ouço, que eu sinto. É assim que eu percebo o mundo ao meu redor. Deus determinou dessa forma, por meio das minhas sensações, dos meus sentimentos. Eles fazem nos interagir com tudo que está ao nosso redor. Mas eles afetam a nossa vida, né? As emoções afetam a gente. E nessa nossa era, que chamam de pós-modernidade, as experiências valem tudo. Valem muito mais do que a razão. Porque se você sente que você é feliz fazendo certa coisa, essa é a sua verdade. Sabe? Se você gosta de fazer uma coisa esquisita que não é normal e nunca foi normal, mas se você gosta, se você se sente bem fazendo isso, essa é a sua verdade, você pode. É isso que a nossa era diz. As sensações, as emoções valem mais do que qualquer coisa. E quando as emoções valem mais do que a razão, isso é um perigo. Isso é um grande perigo. Agora, o excesso de razão sobre as emoções também é um perigo. Ser puramente racional também é um perigo. Excesso de razão traz incredulidade. Os fariseus ali na era de Jesus, a razão estava tão grande na mente deles que eles viam Jesus fazer um milagre e falaram, não, mas deixa eu ver, hoje é sábado. Ah não, é o diabo. E era impossível ver qualquer ação de Jesus, qualquer manifestação verdadeira de Jesus, porque era racional demais. E a razão, o excesso da razão traz problema mesmo. A ciência moderna que nós enxergamos aí hoje é a razão ao seu extremo. E não há espaço para Deus, não há espaço para sensações, para sentimentos, para uma percepção que não possa ser empiricamente provada. Excesso de razão traz guerra, traz esse monte de coisa. Então nem tudo pode ser respondido pela razão. Eu não sei todas as respostas. Como que eu vou querer responder tudo por meio da razão? Agora, será que é fácil separar essas duas coisas dentro da gente? É fácil eu dizer assim, não, eu sou racional, minha esposa é emocional. Lá em casa a gente é um pouco assim, e o casamento é um bom ambiente para você encontrar o equilíbrio. Eu sou muito mais racional do que emocional, e a minha esposa o oposto. Ela é muito mais emocional do que racional. E é quando eu falo para ela, ah não, vamos fazer assim, não vamos fazer assim, ela fala, não, mas olha aqui, peraí e tal. Pô, a gente entra num acordo e há um equilíbrio saudável. Agora, não dá para eu pegar dentro de mim e separar, agora eu vou ser razão, agora eu vou ser emoção, agora eu vou ser... Não é tão simples o que eu quero dizer. Não é tão simples assim de separar essas duas coisas. É fácil a gente dizer, por exemplo, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, não é? Alguém tem dúvida disso? Alguém tem dúvida de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Só que quando você faz uma visita lá no Hospital do Câncer e vê uma criança de 3 anos, carequinha, fazendo quimioterapia, você não entende por quê. E você nem sabe como aplicar essa frase.
Então é difícil. A razão me diz, eu sei que cooperam. Naquele momento as coisas não deixaram de cooperar para aquelas crianças que amam a Deus, que são de Deus. Não deixaram de cooperar para o bem delas. Mas eu não consigo encontrar um equilíbrio. Não consigo com que as minhas emoções e a minha razão fiquem assim, sabe, com todas as respostas. É fácil dizer que Deus está no controle de tudo, até meu filho ser diagnosticado com uma doença grave, ficar internado na UTI, até o médico dizer para mim que eu só tenho mais uma semana de vida. Ah, Deus está no controle de tudo, eu sei que Ele está, mas é difícil nesses momentos, é difícil. Então é impossível isolar as emoções nessas circunstâncias, né? Diante de um dilema, quando a gente entra num conflito interno. E as emoções até muitas vezes a gente rejeita um pouco elas, mas elas podem ser significativas para a gente, porque pessoas que experimentaram uma situação, por exemplo, de quase morte, deram um rumo para a vida. O cara que tinha um problema com álcool, com drogas, que tinha um problema grave, social, ele às vezes, sei lá, fica diante da morte ou fica diante de um dilema, e quando ele volta ele fala, eu não quero mais essa vida, sabe? Eu conheço o caso de um rapaz que trabalhou comigo, ele tinha um problema profundo com drogas. E ele falou, nossa, o dia que minha filha nasceu, eu cheguei no berço, olhei para ela assim, eu estava muito louco. E ela, bebezinha, ela olhou para mim e parece que aquele olhar dela foi lá dentro de mim, sabe? E parecia que ela sabia meu estado. E ele falou, daquele dia em diante eu nunca mais usei droga. Então assim, às vezes as emoções desencadeiam uma mudança de vida. Só que isso que as emoções fazem na gente, sabe, quando você fica preso a um leito numa UTI e você diz assim, meu Deus, eu estou quase perdendo a vida e tem um monte de coisa que eu não resolvi. Dediquei minha vida inteira ao meu trabalho, não dei atenção para os meus filhos, tenho briga e discórdia com mãe, com pai, com irmão, com os irmãos da minha igreja. E você fala, se eu sair daqui eu vou me consertar, se Deus me der mais uma oportunidade, eu vou me acordar com as pessoas com quem eu desacordei, eu vou dar mais atenção para os meus filhos. Então aquela situação que é emocional, que está mexendo comigo lá nas minhas entranhas, lá dentro, ela me motiva a uma mudança. Então as emoções elas não são de todo ruins, só que elas são só um estopim da minha mudança. Se eu sair daquele leito do hospital, voltar para a minha vida e voltar a querer fazer o que eu fazia antes, minha vida vai voltar a ser o que era antes, e aquele desejo de mudança ele não vai permanecer. Então é nessa hora que a razão precisa me dizer, olha, lembra do que você passou? Lembra que você se comprometeu a mudar? Lembra que você percebeu que a sua vida não estava boa? Que você não deu atenção para os seus filhos, só deu ao seu trabalho? Que você não cuidou da sua família? Que você tinha desavenças com as pessoas e não resolveu? Não perdoou as pessoas? Então, ó, você quer uma nova vida. E aí a razão vai fazer com que essa minha expectativa de mudança seja mais a longo prazo. Não seja alguma coisa que assim, na primeira semana que eu saio do hospital, eu sou amigo de todo mundo, mas uma semana depois eu sou aquela mesma pessoa que era antes. Então as emoções ela tem esse problema, né, de ser uma ação talvez a curto prazo. Razão e emoção são importantes e elas vão trabalhar juntas, né, mas elas possuem as suas limitações. E eu acho que servir a uma ou a outra não é uma decisão que a gente tem que tomar. Ah, a partir de hoje eu sou só emocional, a partir de hoje eu sou só racional. Acho que não é essa a decisão que Deus espera que a gente tome. A gente precisa aprender a lidar com essas questões, lidar com esse conflito da razão com a emoção. Conflito esse que nos afetou durante a pandemia, porque eu não posso me reunir com os irmãos, eu lembro quando eu saía do trabalho, eu fiquei só uma semana em casa, e lá na fábrica ficou pouca gente trabalhando e eu fui um dos que ficou. E eu saía lá da fábrica com o carro, as avenidas todas fechadas, em São Bernardo, avenidas grandes, avenidas movimentadas, tudo com faixa, interditado, tudo fechado, os comércios. Eu olhava aqui, eu falava, meu Deus, que situação triste. Mas Deus está no controle. E aí esse conflito do que você vê e você sente com aquilo que você sabe fica te tomando por dentro. Falando sobre essa questão de razão e emoção, tudo isso que eu relatei até agora não é um discurso de psicólogo, eu não quero fazer isso. Nem tenho propriedade para fazer isso e nem é o nosso interesse fazer isso. Mas foi observando a vida de Jesus e às vezes as atitudes que ele teve que eu consegui chegar a essa conclusão. Porque Jesus, em muitas vezes, ele foi movido pela emoção.
Interessante a gente pensar nisso. Não, Jesus não. Foi. Isso não quer dizer que é mal. As Escrituras vai dizer para a gente que um homem chega diante de Jesus, ele tem uma doença, uma lepra, ele é cego, e ele fala: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. E Jesus olha para ele e, movido de íntima compaixão, diz: sim, eu quero, e cura aquele homem. Jesus está agindo baseado a expressão bíblica, é o nó na tripa, sabe? Quando a sua entranha se amarra e você dá aquele nó por dentro e você, tá bom, eu vou ajudar. E Jesus, movido por emoção, mas não quer dizer que ele fez algo errado. Ele vai e cura aquele homem. Agora também tem situações que Jesus é puramente racional, quando o diabo leva Jesus... Opa, o diabo leva não, né? Quando o Espírito Santo leva Jesus ao deserto e o diabo se intromete e vai lá e pega Jesus na sua fraqueza, naquele momento de solidão, de fome, o diabo vai lá e olha: Jesus, você está com fome, olha aqui, essa pedra pode virar um pão. A emoção de Jesus devia dizer assim: eu estou com fome, hein? Um pão agora iria bem. Mas Jesus reage com a razão. Ele diz: mas está escrito, nem só de pão viverá o homem. E nesse momento Jesus coloca de lado as suas emoções para agir puramente com a razão. Então tem hora que ele é movido pela emoção, tem hora que ele é movido pela razão, e isso não quer dizer que nós temos que, por conta disso, tomar atitudes erradas. E tem hora que Jesus pula de um lado para o outro na mesma situação. Por exemplo, aquele evento da mulher cananeia, quando Jesus se retira para as regiões de Tiro e Sidom. Uma mulher chega até ele e ela tem a filha endemoniada, né? E ela vai dizer assim: olha, Jesus, cura minha filha. Jesus simplesmente nem responde. Ele ignora a mulher. Para mim ele estava sendo muito racional. E aí ela suplica de novo e ele olha para ela e fala assim: olha, não é lícito tirar o pão da boca dos filhos e jogar para os cachorrinhos. Razão, estava certo. E ela diz assim para Jesus: mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E nesse momento a decisão de Jesus muda. E ele, movido pela emoção daquilo que a mulher fala, e pense bem, eu não estou falando aqui que Jesus agiu errado, mudou, a emoção é algo ruim. Eu quero dizer o contrário, eu quero dizer que nem sempre as emoções são ruins. Nem sempre elas são ruins, nós precisamos saber lidar com elas. E Jesus então muda da razão para a emoção e ele cede, e ele fala: olha só a fé dessa mulher. E então ele cura, e realiza a cura da filha daquela mulher. Então Jesus, ele tinha, sabe o que? Uma dose controlada de cada coisa. Ele tinha uma dose controlada, um equilíbrio entre a sua razão e a sua emoção, que era um equilíbrio saudável. Se o meu entendimento for suprimido sempre pelas minhas emoções, eu vou viver uma vida descontrolada, isso é fato. Sempre que minha cabeça me diz: olha, você sabe, essa é a verdade, e eu deixo a minha emoção prevalecer, eu vou viver uma vida descontrolada. Mas se eu conseguir ter equilíbrio, essas coisas vão funcionar bem. Eu me lembro muito da frase que Jesus disse para Caim, Deus disse para Caim, né, quando Caim estava injuriado, louco com o seu irmão. Meu irmão ofereceu alguma coisa que Deus gostou, e o que eu ofereci Deus não gostou. E Caim já planejava a morte de Abel. E Deus vai dizer assim para ele: se procederes bem, não é certo que será aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Acho que o nosso papel deve ser esse: dominar os nossos desejos. Eu não sei se é a isso que Jesus se refere quando ele fala do conflito entre carne e espírito. Esse texto que nós lemos de Mateus 26, ele vai dizer isso para os apóstolos. A primeira vez que ele volta, verso 41, ele vai dizer: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Eu não sei se Jesus se refere de uma certa forma a esse conflito. Porque o espírito pronto não é o Espírito Santo, é o meu espírito. O meu espírito está pronto porque eu sei o que Deus falou. Ele me dá condições de realizar a vontade dele. Mas a carne, aquilo que muitas vezes vai ser facilmente levado pelas minhas emoções, ela é fraca. E se eu não conseguir controlar esse conflito do espírito com a carne, ou da razão com as minhas emoções,
eu vou sucumbir. Eu não quero dizer que emoções é carne, porque senão a gente já logo diria, vamos descartar isso para lá. Mas as emoções falam fortes ao nosso corpo. Jesus com fome no deserto, a fome é a necessidade da carne, não é? Então assim, para fechar essa questão da solidão, o ponto-chave é essa certeza que não é sentimental, de que Deus está presente, de que Deus está comigo, que Ele está sempre ouvindo. Essa certeza, ela não é das minhas emoções. Ela não é que nem o mundo carismático, pentecostal, vai dizer assim, olha, eu sei que Deus está aqui porque eu sinto. Não, eu sei porque Ele disse. E o que Ele disse é mais seguro, mais certo, verdadeiro, do que aquilo que eu sinto. Então essa certeza de que Deus está no controle, essa certeza de que Deus está perto, de que Ele cuida, ela não é sentimental. E Jesus tinha essa razão consigo. O texto que foi lido aqui na abertura dizia isso para nós, não é? Eis que vem a hora, e já é chegada, em que todos vocês serão dispersos, cada um para sua casa, e me deixarão só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Jesus não sentia, ele tinha certeza. Ele tinha certeza. João 8,29, e aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Essa certeza de que Deus está conosco é o remédio contra a solidão. As emoções, elas vão vir, elas vão bater forte, elas vão colocar em dúvida essas questões. O isolamento, a depressão, essas coisas que nos afetam e que nos consomem nessa vida, vão tentar nos dizer que nós estamos sozinhos. Mas eu preciso tirar isso de dentro da minha cabeça, sabe? Escreve isso. Escreve nos batentes da porta, prega na sua testa, põe no seu braço. Deus está aqui, Ele está comigo, Ele cuida de mim. As pessoas podem me abandonar, mas o Pai jamais. E se eu creio que eu nunca estou só, então a sensação do abandono, do desprezo, ela não deve prevalecer. Porque eu não estou sozinho. Eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essa é a garantia de Jesus. E não são as minhas emoções que me dizem isso. Não é se eu estou feliz, ou se eu acordei bem, ou se eu estou saudável, ou se alguém colocou uma arma na minha cabeça que me tira essa garantia. Porque o Senhor nos disse, e esse é o nosso remédio. Agora, apesar de tudo isso, Deus ainda está em silêncio. Eu ainda tenho essa certeza. Durante a pandemia em casa, eu tinha essa certeza, mas eu estava sozinho. Vocês estavam sozinhos. Deus ainda era silencioso, Ele não falou quantos dias ia durar, que mês que ia acabar, quando Ele ia resolver, quais eram os propósitos dEle com tudo aquilo. Acho que até hoje a gente ainda não entendeu totalmente, e nem sei se iremos ainda nessa vida. Mas Jesus nos incentiva, apesar do silêncio de Deus, para que a gente seja insistentes nesse relacionamento, para que a gente possa permanecer insistente. Eu não gosto muito de insistência, eu confesso. Quando as crianças chegam lá e falam, pai, eu posso comer um chocolate ao invés do café da manhã? Eu falo, não. Ah, pai, só hoje não. Só hoje não. Não, só hoje, amanhã eu tô comendo. Não, eu já não falei que não. Eu não gosto muito de insistência. Mas Jesus disse pra gente, olha, enquanto você não tiver uma resposta do pai, continue insistindo, né? Em algumas parábolas ele disse, essa parábola daquela viúva insistente, aquele juiz não julgava a causa dela, enquanto ela não teve uma resposta, ela ficou no pé dele. Ou do amigo, né, inoportuno, que recebe uma visita à noite e vai lá na casa do seu vizinho procurar pão. Puxa vida, eu tenho que dar um pão de comer para o meu amigo, e fica batendo na porta, e enquanto o amigo não sai, ele continua insistindo. E Jesus vai dizer para nós, sobre o nosso relacionamento com Deus, enquanto você não tiver uma resposta, você pode insistir. Continue perguntando para o Pai. Continue tentando encontrar respostas com Deus.
silêncio de Deus ele não é indiferença. Deus não está quieto porque Ele não está nem aí com o que você está passando. Ele não está quieto porque pouco importa o seu sofrimento, a sua dor. De maneira nenhuma. Eu fico lembrando aqui, logo depois que Jesus é levado para o pátio, na casa do sumo sacerdote, o que vai acontecer ali, não é? Verso 67, Mateus 26. Vão começar a questionar ele e vão perguntar assim para ele: eu te conjuro pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo. E Jesus responde, verso 64, tu disseste. Entretanto eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou! Que necessidade mais temos de testemunha? Eis que ouvistes agora a blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles. É réu de morte. Então uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros os esbofeteavam, dizendo: profetiza, Cristo, quem é que te bateu? Olha a situação de Jesus. O Pai presenciando isso e ele não fez nada. Você acha que Deus estava indiferente em relação ao que Jesus estava passando? Aqueles hipócritas cuspindo no rosto do Salvador, dando tapa na cabeça dele. Quem é pai entende o que eu estou falando. Se você sai lá no portão da sua casa, você vê os amiguinhos na rua, dando tapa na cabeça do seu filho, cuspindo nele, você vai fazer o quê? Vai ficar de braço cruzado, dando risada? O que você vai fazer? Você não vai lá, mandar parar, tirar seu filho dali do meio? Mas Deus ficou quieto. Ficou em silêncio, suportou a agonia de ver a transgressão dos pecadores sobre o seu filho. Mas isso não era indiferença. E pelo menos 3 lições eu quero que a gente pense em relação a esse silêncio de Deus. A primeira é que sim, Deus se pronuncia, Ele fala, Ele responde, mas somente na hora certa. A gente tem receio demais de parecer pentecostal, né? E temos que ter mesmo. Temos que ter receio de ser carismáticos demais. Mas não quer dizer que, por causa disso, a gente diz que Deus é colocar uma fita crepe na boca dele, ele não fala nada, ele não responde nada, ele não age, ele não faz nada, e a gente está praticamente sozinho aqui. Não. Ele responde, ele fala, ele age, você vê, a igreja ora, ele atua, ele faz as coisas. O mundo pentecostal vai dizer que ouve a voz de Deus como Moisés ouviu no Sinai. Aí eu duvido muito. Mas que Deus age e Ele responde, isso está claro para nós. Não há dúvida disso. Mas por alguma razão, Deus não fez a terra tremer nesse momento. Ele esperou a hora da cruz. Por alguma razão, Deus não rasgou o véu do santuário nessa hora para mudar o rumo das coisas. Ele esperou a cruz. Ele não trouxe trevas sobre toda a terra. Nesse momento, Ele esperou a hora da cruz. Então Deus se pronuncia, Ele fala, Ele responde, Ele mostra o que Ele sente. Mas na hora certa. Não na hora que a gente quer. Então se eu ainda não ouvi alguma resposta de Deus, talvez não seja a hora certa. Talvez você está pedindo alguma coisa para Deus e ainda não é a hora. Ou talvez as coisas permanecerão assim, porque Jesus pediu: Pai, se possível afasta de mim esse cálice. E o nosso desafio é aprender a pedir como Jesus, sempre no final da oração, mas que seja feita a sua vontade. Como o irmão orou aqui, na hora que ele veio, ele repetiu isso diversas vezes. Mas que seja feita a sua vontade. Acho que todos vocês ficaram sabendo do Davi, né, filho do Marcelo, que sofreu um aneurisma, está no hospital. Nossa, que notícia! Uma família nossa amada, a gente não espera uma notícia dessa. Eles estariam aqui com certeza se não fossem esses fatos. E aí a gente pede o quê? Deus cura. Não está errado, a gente tem que pedir mesmo. Só que a gente tem que sempre saber falar no final: mas que seja feita a sua vontade.
isso que eu falo do conflito da razão com as emoções. Pensa se fosse o seu filho, aí quem é pai ou quem não é pai, pensa no seu pai ou na sua mãe. Você dizia assim, Senhor, eu gostaria que ela ficasse, mas que seja feita a sua vontade. Se for o momento de ir, que seja feita a sua vontade. E essa confiança, aprender a orar de fato, como Jesus ensina, tem que ser o nosso caminho. Não, sabe, só respostas imediatas, e aí se Deus não responde eu fico desanimado, isso não. Então essa é a primeira lição sobre o silêncio de Deus. Ele se pronuncia, mas só na hora certa. A segunda é que Deus se importa com os nossos sofrimentos e crises. Ele se importa com isso. Deus se importa. Mas eu não sou o centro da vontade de Deus. Eu não sou o centro do plano de Deus. Nós somos o alvo do plano de Deus, mas não o centro. O objetivo de Deus é nos alcançar. Mas eu não sou o alicerce do plano dele. Tá? Se eu decidir sentar aqui e não fazer mais nada, o plano de Deus segue. Jesus volta e eu fico. Porque eu não sou o centro do plano de Deus. Então, se eu abandonar a fé, eu fico para trás. A causa de Deus é sempre maior do que os meus objetivos pessoais, apesar deles serem importantes para Deus. O plano não vai parar por causa de um capricho meu. Se eu for um filho mimado, Deus não vai estacionar o mundo, o plano dele, o universo, para resolver o meu pequeno problema. Mas se o meu problema, se o meu interesse tem a ver com a vontade de Deus, se a minha vida e os meus objetivos e a minha busca são a vontade de Deus, aí é diferente. Aí é diferente. Porque isso para Deus importa. Agora, se você não conseguiu o emprego que você sonhava, se o sinal do seu celular está fraco, se acabou sua internet, não é possível que eu vou querer ser mimado e falar para Deus que Ele não está ouvindo as minhas orações, né? Se nem a necessidade de Jesus foi atendida, porque ela ia contra o plano geral de Deus. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Dava para afastar? Não dava, porque o plano era justamente esse. Era o Filho sofrer na cruz pelos pecadores. Não dava para mudar o plano. Deus não iria mudar o plano. Então, se nem a necessidade de Jesus particular foi atendida, porque ia contra o plano, quem dirá a nossa? Mas isso não quer dizer que Deus não se importava com o sofrimento dele. Então, assim, essa é uma lição também, né? Porque quanta coisa a gente deixa de fazer, às vezes por causa do nosso conforto, né? Eu penso no meu conforto, puxa vida, tá chovendo. Se fosse para ir lá pro litoral, no Enos, e tivesse sol, eu ia, porque depois eu já pegava uma praia, mas quando tá chovendo eu não vou, né? Ou, puxa vida, pedágio R$30, meu, para descer na Imigrantes, não vou. Então, se a gente começa a pensar no nosso conforto, no final a gente não faz nada daquilo que Deus quer. A gente fica estacionado. E aí, não tem jeito. Mas se a minha prioridade é a causa de Deus, eu tenho certeza, você vai ouvir a voz dele. Eu tenho certeza disso. E a terceira lição, e aí a gente vai fazer um intervalo. A terceira lição é o seguinte: o silêncio de Deus é um desafio para a nossa fé. Foi assim que Jesus concluiu aquela parábola da viúva insistente. No final de Lucas 18, Jesus vai dizer assim: contudo, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Essa é a pergunta de Jesus. Quando o Filho do Homem vier, vai achar fé na terra? Quando Jesus voltar, quem vai estar ainda insistindo são só os fiéis. Somente os fiéis insistirão apesar de qualquer silêncio. Qual é o servo que Jesus vai dizer, né? Que permanece fazendo o correto, mesmo quando o seu senhor se ausenta e demora para voltar. Bem-aventurado aquele servo quando o seu senhor voltar, o encontrar fazendo assim. O silêncio não vai ser a minha desculpa para deixar de cumprir a vontade de Deus. Pelo contrário, que seja a motivação para a nossa santificação. Porque se eu oro e Deus não responde, eu não tenho que deixar de fazer o que Ele aprova. Eu tenho que me dedicar ainda mais ao que Ele aprova. Se Deus não responde, que isso promova mais a nossa santificação, a nossa busca, o nosso comprometimento com as coisas do reino.
Ah, quer dizer então que é uma barganha? Não é, talvez Deus ainda não te responda, mas que o silêncio aparente dele promova ainda mais santificação. Na dúvida, eu vou me santificar. Então, o silêncio de Deus é um desafio à nossa fé. Os 3 pontos que eu disse aqui agora é que Deus se pronuncia sim, mas na hora certa. Ele se importa com o seu sofrimento, sim, mas você e eu não somos o centro do plano de Deus. E o silêncio de Deus é um desafio para a nossa fé. Irmãos, vou dar 5 minutos para vocês esticarem as pernas, tomarem uma água. Então, esse silêncio de Deus aí, né, é algo que é visto nas Escrituras. A gente pensa em outro caso, por exemplo, os israelitas, né? Eu já ouvi alguns irmãos dizerem assim: eu queria ter estado lá na época do Egito para ver aqueles milagres que Deus fez, né? Queria ver o Mar Vermelho se abrir. Eu queria ver aquelas coisas acontecendo maravilhosas lá no Egito, né? Maravilhoso se você fosse um israelita, né? Porque se você fosse um egípcio ou um israelita desobediente, você ia dançar. Mas eu queria ver água saindo das rochas, eu queria ver o maná, pegar o maná e experimentar. E aí a gente fala, Deus age, Ele mostra, Ele responde, mas foram 400 anos de escravidão naquela terra. E quantas famílias, quantas pessoas, quantas gerações morreram sem ver nada, até que uma geração pudesse ver o êxodo. Quantas pessoas sofreram e clamaram a Deus a vida inteira, até que em uma geração Deus chegou e falou: agora é a hora, eu tenho ouvido o clamor do meu povo. Vai lá, Moisés, eu vou tirar o povo do Egito. Então, eu acho que às vezes a gente tem uma leitura mal acostumada da Bíblia. Porque a Bíblia é de fato o relato de Deus, a interação dele com o ser humano, a manifestação dele, ele se fazendo conhecer. E a gente olha e lógico, Deus vai estar falando, Ele vai estar agindo, Ele vai estar fazendo coisas. Mas a gente pensa que esse aqui é o padrão. E cadê Ele que não está fazendo isso, que não está abrindo o mar aqui hoje? Mas se nós pararmos para perceber, talvez essas manifestações de Deus não sejam a regra, mas as exceções. E nós temos uma leitura viciada das Escrituras que espera sempre que Deus esteja fazendo essas grandes coisas. Quando na verdade na história humana, apesar de Deus estar sempre no controle, as manifestações milagrosas dele foram a minoria. Os loucos que não suportam o silêncio de Deus cometem loucura. O que fez Saul diante do silêncio de Deus? Ele foi buscar aquela era bruxa, né? Aquela feiticeira, né? Lá de Endor. Ele não suportou o silêncio de Deus. E muitos de nós não vai suportar. Mas o que você vai fazer com isso? Você vai ficar na vontade de Deus esperando a resposta, ou vai buscar a resposta no lugar errado? Então, eu acho que essa nossa leitura viciada das Escrituras pode acabar nos levando a um problema. Como que você espera ouvir Deus? Se você espera ouvir uma voz aqui, com esse ouvido aqui, que você nasceu com ele, eu acho que vai ser meio frustrante. Agora, se você espera ouvir a voz de Deus, buscando aquilo que Ele já falou, você vai ouvir incansavelmente. Você quer ouvir sobre Deus, quer ouvir as respostas de Deus, você pode falar com Ele o dia inteiro. De manhã, à tarde, à noite, de madrugada, de segunda a segunda. Ele vai falar. Ele sempre vai falar. Ele fala. Porque nenhuma profecia das Escrituras provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. A palavra de Deus está aqui. A voz de Deus está aqui. Não é essa voz que você ou eu podemos esperar, que eu quero ouvir como Moisés ouviu. Eu quero... Esses foram casos especiais que Deus selecionou, que Ele escolheu com um propósito. Então, é preciso ouvir Deus mais com os sentidos espirituais do que com os sentidos físicos. Sabe, a fé não é a certeza das coisas que espera, a convicção do fato que não se vê, mas eu tenho que ver as coisas da fé, mas não é com esses olhos que eu vejo. Eu tenho que ouvir as coisas, mas não é com esse ouvido que eu ouço.
Esses olhos e esse ouvido só veem coisas desse mundo. Mas os olhos espirituais, que veem as coisas que esses olhos não podem ver, são os olhos, são os ouvidos ou qualquer outro sentido que eu preciso desenvolver. Deus, ele decidiu se aproximar de nós. Ele decidiu se aproximar de nós. Por que agora isso ia mudar, sabe? Se Deus, ele tomou essa decisão, eu vou em Romanos capítulo 5. Se Deus tomou essa decisão de se aproximar da gente, é porque Ele quer relacionamento. Ele busca esse relacionamento. E quando Ele veio em direção a nós, a nossa situação era precária. Por que agora isso mudaria? Romanos 5, Paulo vai nos escrever, a partir do verso 6, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, se naquela condição anterior, sem esperança no mundo, no pecado, mergulhados como nós estávamos, Deus veio até a gente falar conosco, comunicar a sua graça, a sua misericórdia, por que agora eu vou me espantar e vou abaixar a cabeça e vou falar, puxa vida, Deus não tem respondido? Agora que eu estou perto dele, agora que eu tenho a graça dele sobre a minha vida, agora que eu tenho garantida pela palavra de Jesus a redenção no céu por toda a eternidade, agora eu vou desanimar? Não, os meus dilemas diante do aparente silêncio de Deus, eles são pequenos. Eles são pequenos. Eu lembro quando Jesus foi crucificado, né? E os apóstolos foram todos embora. Só João fica ali no pé da cruz, algumas mulheres, alguns olham de longe, mas os apóstolos, eles foram todos embora, fugiram. E eles vão passar aquele sábado inteiro chorando, trancados naquela casa. Eles eram os que tinham as maiores evidências dos fatos. Eles tinham todas as respostas. Jesus falou para eles quantas vezes o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos pecadores, vai sofrer, vai ser morto, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Eles tinham as respostas. Mas parece que no momento da dificuldade, passa uma borracha em tudo que você sabe, e você sente, chora e sofre, como se Deus não tivesse do nosso lado. Nesses momentos de silêncio, e a pandemia acho que demonstrou isso muito bem, nesses momentos de silêncio de Deus, o maior cuidado que a gente precisa tomar é com as outras vozes. Com as outras vozes que vão ficar gritando alto, falando para a gente ir por outro caminho, falando para você que Deus não tem nada, as coisas não estão no controle dele, que Deus não é bom, porque olha aí o que está acontecendo, olha como que está a sua vida, se Deus existisse as coisas não estavam assim, e essas vozes ficam gritando alto na nossa cabeça, tentando suprimir a voz silenciosa de Deus, e isso pode quebrar nossa relação com Ele. Na igreja, muitos obreiros sofrem solidão, depressão. Na igreja, muitos obreiros estão praticamente abandonados. E a igreja pensa, e quando eu falo em obreiro, eu falo daquele homem que se dedica no serviço. E a igreja acha que esses homens são máquinas. A igreja acha que o obreiro é uma máquina, que ele não precisa de ajuda, que ele não precisa de oração, que ele não precisa de apoio, que ele tem que fazer e dar mais serviço para ele. E se ele for remunerado, então, nossa, deixa que ele faz, ele está ganhando para isso. Você vê, não é errado, mas os irmãos só pedem oração por emprego, por saúde, por casa, por carro.
Mas quantas vezes você vê alguém pedir oração pelos obreiros, pelos evangelistas, pelos presbíteros, pelas mulheres que ensinam as crianças, para que sejam fortalecidos no Senhor, para que permaneçam firmes na fé, para que sejam libertos do mal, das investidas do diabo, do engano, porque se um obreiro ele é enganado, ele desencaminha toda uma congregação. Quantas vezes na sua semana você ora pelo pregador do domingo, para que seja dirigido por Deus? Não, nós estamos acostumados com as nossas necessidades, e deixa que aquela máquina faz o serviço. Ele não precisa de ajuda, ele não sofre, ele não se cansa, ele não precisa dedicar tempo para a família dele. Deixa que ele faz, deixa que ele visita, deixa que ele ensina, deixa que ele evangeliza, deixa que ele resolve. Eu acho que esses irmãos precisam de ajuda, precisam de apoio, precisam das nossas orações. Se você é um obreiro, mesmo que não remunerado, se você serve na igreja onde você congrega, chame os irmãos para essa reflexão, para essa necessidade, de que existem pessoas exaustas, sofrendo, prestes a entrar em depressão. Poxa, mas servindo a Deus é o dilema nosso nessa carne. Era para ser assim? Não era, mas acontece. E às vezes a gente não sabe como lidar com os sentimentos. Para encerrar, meus irmãos, eu queria que vocês pensassem em duas coisas. A primeira é que, sim, Deus nos ouve. Ele nos ouve. E é isso que consola a gente. Não são as respostas que consolam. É a certeza de que Ele ouve. Isso é o nosso consolo. A gente tem essa garantia pelas Escrituras. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Deus ouve a oração do justo. E nós temos essa garantia. É isso que deve ser o meu consolo. Ah, Deus ainda não respondeu, Ele ainda não se manifestou. Eu estou sofrendo, eu estou em solidão, eu estou sozinho, eu estou num dilema e eu não tenho respostas. Mas Ele ouve. Ele ouve e na hora certa Ele vai responder. Mesmo que a minha oração seja fraquinha, sabe? Ah, mas eu não sei orar. Nenhum de nós sabe. Nenhum de nós sabe. E a oração não precisa ser bonita para chegar até Deus. Aquele texto que nós lemos de Hebreus capítulo 5 vai dizer que Jesus foi ouvido por causa da sua piedade. Se você tiver uma vida justa, uma vida que procura fazer a vontade de Deus, é garantido que Ele vai ouvir a sua súplica. E a segunda coisa, importante, queira primeiro obedecer, antes de ouvir. Antes de querer ouvir a Deus, antes de querer ouvir a voz de Deus, queira obedecê-lo. Lembra dos israelitas? Quantos profetas Deus não mandou para aquele povo, falando a voz de Deus, dizendo, olha, vocês não estão no caminho, vocês vão ser levados cativos, se arrependam dos seus pecados, abandone a idolatria. Deus falou. Adiantou? Adiantou? Deus é falta de Deus falar? É isso que tem falta? De Deus falar? Não, tem falta de querer obedecer. Não falta de Deus falar. Isso não fez diferença nenhuma para aqueles israelitas. Quantos profetas? E Jesus vai falar, vocês mataram todos. Mataram todos eles. Então a gente clama para que Deus responda. Primeiro acho que a gente precisa aprender a obedecer. Será que nós ouvimos os nossos aconselhadores? Será que nós ouvimos os pregadores? Será que nós procuramos aplicar aquilo que nós aprendemos da palavra de Deus? Ou eu ouço às vezes a pregação no domingo e eu chego em casa e eu vou orar para Deus me dar uma resposta que às vezes já foi respondida na pregação e eu não prestei atenção. Às vezes a direção já estava toda lá e eu não estava atento. Então o que falta não é voz, é submissão. E a decisão pela obediência vai ser fundamental. Para que eu possa ficar firme, mesmo que a resposta seja contrária. Porque às vezes vai ser. E Paulo ora ao Senhor e fala, Senhor, tira esse espinho. Deus vai falar, não vou tirar. A minha graça te basta. Então não é que falta voz, não é que falta as coisas acontecer na minha vida. Falta eu querer me submeter ao Senhor. E Paulo vai dizer, amém.
Amém. É para conviver com esse espinho? Amém. Então eu vou servir ao Senhor com esse espinho. E assim Ele dá graça para a gente passar pelo problema. Meu irmão, se você está aqui, mesmo depois dessa pandemia, mesmo depois de tudo que nós enfrentamos, então é um sinal de que você ouviu a voz de Deus. Amém. Amém. Porque a gente sabe que muitos não voltaram. Depois do distanciamento, muitos irmãos nunca voltaram e nem vão. Mas se você está aqui é porque você ouviu a voz de Deus. Por mais que o silêncio dominasse, por mais que nas ruas estivesse tudo vazio, os escritórios tudo vazio, por mais que aquela situação fosse silenciosa, caótica, humanamente falando, a voz do Senhor gritava alto dentro de você e a sua fé não sucumbiu. Muitos foram peneirados. Esses são os que não escutaram nada. Irmãos em depressão venceram e superaram essa solidão pela razão, a certeza de saber que Deus estava com eles. Enquanto a emoção jogava para baixo, dizia que não valia a pena, eles estavam sozinhos e não tinha motivo para sorrir. A razão dizia: Deus estava perto e Ele estava no controle. E isso sustentou esses irmãos com quem eu conversei. No momento da fraqueza, da tristeza, do choro, da depressão, para seguir em frente foi preciso substituir a emoção pela razão. E apesar de o corpo estar triste e a mente fraca, eu sei que Deus está comigo. Ele não me desamparou. Eu vou continuar a servi-lo. Eu vou continuar a obedecê-lo. Essa é a única coisa que a gente não vai imitar Jesus. Tem uma coisa que nós não vamos imitar Jesus. Na hora da morte, eu e você não diremos: Deus meu, por que me desamparaste? Mesmo em crises pessoais, o aparente silêncio de Deus continua comunicando algo importante para nós. Permaneça firme. Eu estou aqui, Ele diz. Eu estou no controle. Sempre. Sempre. Que Deus seja louvado. Amém.